Bom, vamos lá então, ó. A lista de Epstein. Pelo que eu entendi, vou explicar um pouquinho a história censurando aqui porque o assunto é pesado. Tinha um rapaz chamado Epstein e ele tinha uma ilha. E nessa ilha tinham crianças que tinham desaparecido. Vítimas de tráfico sexual, certo? E aí descobriu-se que elas estavam, na verdade, nessa ilha. E esse cara chamava famosos pra frequentar a ilha para das crianças. É isso? Enfim, assunto pesado. Tinha até ritual pelo jeito envolvido no negócio. E assim, e é lista. Eu vi uma lista agora meio Bolsonaro, meio fake news, que tinha nomes como Joe Biden, Barack Obama, Charlize Theron, Cher, Oprah, enfim, entre outros. Então não sei. Jim Carrey, vamos ver. Aí. Bill Clinton e Donald Trump, ex-presidentes dos Estados Unidos. Caralho, mano. Que merda, hein? Bem a Oprah. Olha pra vocês verem. E mais, disseram ainda que a Oprah acabou com a imagem do Michael Jackson meio como cortina de fumaça nisso. Ou a Oprah, que coincidentemente faz aniversário no mesmo dia que eu, 29 de janeiro, só que de outros anos, né? 1900 e antes. Olha lá. Príncipe Andrew, a Oprah confirmado, caralho. Do Reino Unido. Já não vou mais usar a Oprah como famosa que nasceu no mesmo dia que eu. Alguns dos nomes citados em documentos. Vou ter que achar outro, mano, e não tem muitos. Ligados a um processo envolvendo Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, bilionário americano encontrado sem vida na prisão em 2019 após ser acusado de tráfico sexual de menores. E aí pelo que eu entendi, quando saiu a sentença dele, a câmera dele magicamente parou de funcionar na cadeia e ele encontrou morto. Pelo que eu entendi, ele teria tirado a própria vida, mas, né? Os documentos foram divulgados depois de uma juíza retirar o segredo de justiça da ação movida por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Vamos trazer tudo sobre essa notícia no vídeo de hoje. Traz, então. Eita, a lista era de contatos dele, mas não confirmados que eram dos crimes, entendi. E aí, galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filo, estou aqui mais uma vez. Esse é o Planeta Novo, a gente vai trazer aqui hoje... Ô, galera do YouTube, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, meus amigos do YouTube que estão sempre comentando lá, um beijo a todos, se puderem deixar um like aí, agradeço demais. Um dos temas mais comentados aí dessas últimas horas. Sim, mano. Desde que foi divulgada essa lista, né? Um caso que já é conhecido há muito tempo, a gente até já tratou aqui. Falando em temas mais comentados das últimas horas... E os estadunidenses vendo as trending topics lá, Bin Laden, que o Bin Laden entrou no BBB, né, MC Bin Laden? Algumas vezes, mas que a cada ano, a cada momento que passa, vão surgindo novas informações, novas camadas aí, né, dessa história, então a gente vai trazer hoje. Mano, e a hashtag do Bin Laden, que é hashtag tropa do Bin Laden, mano. Ai, caralho, o Brasil é um negócio muito legal mesmo, bicho. Ai, meu Deus, como é que pode, bicho? Que paizão. Fabio, como vocês podem perceber, não tá aparecendo. Estamos com você, Bin Laden, então. Aqui já fudeu tudo, né? Vamos seguir o vídeo. Mas tá por trás das câmeras. E aí, Fabio, de boa? Aí, fala, Fabio. Ó um discão do rapaz ali, do Travis, Scott. Astro World é dele, né? Mulher grávida, bota praga, pelo que eu entendi. Aí eu não tinha entendido, mas a mulher dele tá grávida, né? Então... Faz sentido. Mas será que foi a Letícia que fez isso comigo? A gente esteve lá uns tempos atrás, né? Então pode ser que... Ela falou, putz, só quebraram meus copos. Foi o emoji dele, não vai ser um avião, não é possível. Toma. Nem uma bomba. Digo quebrou uns copos lá, vamos... Terçol no olho. Aí... Tô com o terçol, então... Ih, tá com o terçol. Ontem também tava. Ontem eu que tô vendo aqui, ontem tava bem pior, acho que... Hoje de noite, amanhã já tá... Pareceu o Whindersson porque lutou com o Popó. Terçol passa. Aí hoje não seria muito legal aparecer. Hoje eu já não sei quem parece. Ó, essa lista é de quem supostamente viajou no avião particular dele, mas não se sabe se foram realmente pra ilha, pode crer. Mas passa, pode crer. Amanhã eu já devo estar por aqui então, e vamos falar desse caso aí, né, Filos? Bora lá, antes disso, qual vai ser a meta de likes pro vídeo? Vai. A meta de likes de hoje, pô, 7.777, o número 7, o número estralou já essa meta de likes aí? Então é isso aí, 7777, a gente conta com vocês pra bater essa meta de likes, então bora pro vídeo. Vamos. Eita, caralho. Bom, pra gente entender então o que aconteceu exatamente agora, né, que como a gente falou é um caso já conhecido há muito tempo, mas o que tá saindo nesse momento, resumindo, o Jeffrey Epstein, que é um bilionário americano, né, que era um bilionário americano, e a Ghislaine Maxwell são acusados de criar um esquema de aliciamento de menores para exploração sexual. A Ghislaine, que permanece viva, ela foi condenada a 20 anos de prisão e está presa em um presídio federal dos Estados Unidos. Ela, inclusive, é filha de um 20 anos só? Magnata da mídia britânica. O Epstein, então, foi um financista americano que faleceu na prisão em 2019 e o seu falecimento, enquanto ele ainda aguardava pelo julgamento por tráfico
sexual. Foi descrito como ele tirando a própria vida pelos médicos legistas, mas ainda tem várias polêmicas, tem várias teorias da conspiração circulando online. Esse é um dos casos daqueles que todo mundo vai tendo uma opinião, vai criando teoria, então não é algo que é 100% concreto, mas tem várias teorias ao redor desse falecimento dele também. Esse é um assunto que ele tem, eu acho que essa nebulosidade em cima, muito por conta de como a justiça falhou no início em cima dele, né? Porque ele chegou a ser apontado há muito tempo atrás já como um agressor sexual contra crianças e tal, que ele teria um esquema do tipo, mais de 50 vítimas se reuniram contra ele. Que era uma ilha lá, né? Que era meio que uma residência dentro de uma ilha, né? Que era gigantesca, equivalente a 60 campos de futebol, então um lugar assim... Caralho, era grande pra cacete. Tinha tudo isso aí meio que escancarando, né? A situação há um bom tempo. Só que ele conseguiu corromper pessoas importantes que impediram ele de ser condenado. Então ele não foi condenado naquele momento porque comprovadamente... o emoji do Bin Laden é o hang loose. Pode crer. Tá tranquilo. Ele tá favorável. Corrompeu a justiça, então todo mundo duvida de tudo que a justiça fala depois disso, basicamente no caso. Então o cara tirou a própria vida, certo? Quem tá falando isso é a justiça. Passou um adesivo, aguenta aí. Tem gente falando que a Disney fazia passeio de snorkel nessa ilha com criança. Hã? Como assim? Ele tirou a própria vida por negligência da penitenciária? Como assim? Medida do brasileiro médio, tantos campos de futebol, né? É isso mesmo. Fala, Nainai, estamos vendo sobre a lista de Epstein. Acabou já? Acabou, vambora. No caso. Então, o cara tirou a própria vida, certo? Quem tá falando isso é a justiça. E tendem a não acreditar por conta desse ponto lá atrás, né? Sim. Se tivesse feito da forma correta antes, muita coisa teria, acho que, esclarecida, né? Não teria carregado tanta polêmica depois. Exato. Tem umas partes desse caso que não é nem falta de esclarecimento. Já foi esclarecido. É falta de credibilidade da justiça para que o pessoal... às vezes é umas coisas que falam, mas fica tipo, será? O que é verdade? O que não é? Entendi. Até porque a acusação é feita contra quem? Contra pessoas que envolvem, por exemplo, ex-presidentes. Pessoas muito importantes. Pessoas de grande poder que poderiam, de alguma forma, mexer ali os pauzinhos. Com certeza. Realeza britânica. Então é por isso que fica toda, né, esse negócio. Bom, na noite dessa quarta-feira, então, o que aconteceu foi que 943 páginas de documentos foram divulgadas. Sexta. Não foram, assim, totalmente divulgadas, já que todo mundo tá conseguindo esse acesso, tá saindo meio que aos poucos, e inclusive eu lembro que na hora que foi divulgado, foi na quarta noite, eu até tentei acessar na hora que era um site, mas esse site tava fora do ar, porque muita gente tava tentando acessar, então durou, assim, 5 minutos aberto, e depois o povo não conseguiu acessar 100% o conteúdo desses documentos. Essa lista, então, basicamente inclui nomes de acusados de irregularidades, acusadores e potenciais testemunhas, então não é só a pessoa apareceu ali porque ela fez tal coisa. Enfim, são pessoas citadas que apareceram em conversas, como se é um processo de justiça, né? Não aparece só quem... Assim, ser citado já não é legal, né? Independente, mas entendi. Tipo, podem ser testemunhas, pode crer. Quem cometeu irregularidade, mas enfim, todas as pessoas que podem ter alguma ligação. Então, assim, são 250 Deus o livre, sai fora, tá louco. Vão ser citados aí, detalhados nos próximos dias também, mas a gente já sabe a partir do que já saiu que vários desses não têm ligação direta com o caso, não são exatamente pessoas que fizeram um ato ilegal, então isso já ficou claro também. Ok, porque eu vi o Anthony Kids lá no meio, confesso que eu fiquei... Porra. Vou dar um exemplo. Imagina o seguinte, a gente tem um caso aqui famoso aqui de abuso dentro de uma balada que aconteceu no Brasil. Se naquele dia a gente tem um grupo de famosos que foram pra poder se divertir na balada no mesmo dia, entendeu? Vão aparecer. Entendo, mas é que assim, a gente tá falando de uma ilha no meio do nada, né? Não é tipo uma baladinha que as pessoas... eu vou ali na baladinha. Mas eu entendi, ainda assim eu entendi. Aparecer em algum momento dentro do caso, mas talvez não tenha ligação. Eu vi, por exemplo, o nome do Donald Trump, né? Que ele tinha aparecido e agora, quando foi perguntado sobre ele, o que foi dito é que em algum momento o Epstein tentou ir pra Nova York, não conseguiu porque tava nevando, não conseguiu usar o avião dele. E então ele teve que ir pra um local que era do Trump, lá que ele tinha contato do Trump, e aí sim, então ele tinha um contato, ele tinha algum tipo de entendi. Um pouco mais claro. Entendi. Não nada envolvendo, por exemplo, as garotas, a ilha e tudo mais, porque ela fala sobre isso. Acho que o Trump ele já tem uns outros problemas, né? Alguns nomes que estão aparecendo por aí, tipo nome Campbell e tudo mais, são mais uma forma de chamar atenção pro caso.
E por que que tá sendo aceito fazer isso? Por que que não estão reclamando tanto sobre isso? Porque é um caso que, igual a gente falou lá atrás, já foi comprovado que o cara era criminoso, o cara tava vivo, o cara podia ter ficado na cadeia, tipo, mais de uma década, e o cara não ficou, basicamente, porque a justiça se corrompeu. E Pode agora crer. estão tentando dar luz pra isso, pra não deixar morrer de novo o assunto, pra não deixar pessoas que podem ser punidas serem punidas. Mas ao mesmo Deixar tempo, de ser, pessoas né? que não têm exatamente alguma ligação com o Vai ser assunto usado por causa da fama, né? pra Com certeza. poder É tacar a igual luz em todo cima. caso também, se a gente for ver, tipo, tem vários casos que às vezes o famoso, às vezes não é o mais importante dentro da situação, mas quem vai estar no título ou na capa É vai ser ele, o né? famoso. Ou às Claro. vezes tem sobrinho Natural, da prima de tal famoso. Aí, tipo, o título vai envolver, vai botar a foto da pessoa famosa, É. né? Então, quem determinou a liberação dessa lista, desses documentos, foi a juíza Loretta Preska, que é de Nova York, e ela disse, inclusive, que quando ela determinou a liberação, muitos dos citados nesse processo já tinham sido identificados pela imprensa ou então no julgamento de Ghislaine. Então, muitos dos nomes já tinham sido divulgados e alguns outros ainda não, né? E agora confirmados dentro de um processo, certo? Tipo, Isso. pelo menos como citados, Oficial, ou testemunhas, ou envolvidos, né? Pode Aí, crer. por exemplo, um dos pontos que estão sendo destacados aí dentro desse processo são referências a Joanna Sjoberg, que afirmou que o príncipe Andrew, que é filho da rainha Elizabeth II, apalpou o seio dela enquanto eles estavam sentados em um sofá no apartamento do Epstein em Manhattan em 2001. O Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, já tinha negado as acusações, descrevendo elas como categoricamente falsas, mas em um depoimento que foi divulgado agora, a Sjoberg disse que o príncipe Andrew colocou a mão em seu seio para posar para uma foto ao lado de outra mulher que acusou o Andrew também, que é a Virginia Giuffre. E em 2022, Vixe! inclusive, a realeza britânica, que com certeza tem muito poder, né? A gente não precisa detalhar isso, não me pagou diga. milhões à Virginia para encerrar uma ação judicial que ela moveu contra o próprio Andrew, acusando ele de abuso sexual quando ela tinha 17 anos. O Andrew, na época, já afirmou que nunca conheceu a Virginia e negou as acusações, mas uma foto que circula na imprensa mostra os dois com o Maxwell, então vai contra o que ele falou. Então, é complicado, né? Porque, Ixi. tipo, como a gente falou, num caso como esse, a gente sabe que existe um padrão pra tentar apagar o fogo. E se ele fosse culpado, ele ia falar que ele não tem nada a ver. Que é a melhor forma de tentar diminuir isso, né? Então, é bem complicado. Porque eu duvido que se fosse outra pessoa menos poderosa, não teria uma investigação mais profunda. Ah, com certeza. Até querendo prender ele de fato, né? Sim, Como ele é o filho, literalmente, da rainha, né? é meio que... Resumo que esse vídeo, mano, é sobre a lista de Epstein, que é uma lista de famosos que teriam participado ou não de na ilha desse cara, tá ligado? É meio que impossível prender esse tipo de pessoa, parece, né? Pelo menos. Ainda tem outras pessoas mais poderosas, né? Por exemplo, o Bill Clinton, né, que é esse presidente dos Estados Bill Unidos, um Clinton. dos presidentes mais famosos da história dos Estados Unidos também. Ele também é citado nesses documentos, mas sem uma implicação direta de um ato ilegal, só que ele é citado 50 vezes. Então é uma pessoa que mesmo que não tenha, assim, falando, esse ato que ele Porra! fez foi ilegal, ele tem uma relevância dentro do processo para ser citado tantas vezes, né? E com isso, como tem tantas citações e a forma que a gente observa como ele é citado, Bill o Clinton é citado Epstein tem 73 explorado da vezes. importância dele, né? Que ele tinha esse contato muito grande, de muito poder, para talvez outras questões que não tem a ver exatamente com a ilha, com, de fato, o esquema envolvendo as mulheres, né? Mas de outras formas ali com a influência dele. Porque a gente tem certeza que o Epstein, fazendo esses crimes que ele fazia, com certeza tá envolvido em muito mais coisas, por exemplo, como crimes fiscais e coisas do tipo, né? Sim. Ah, Se faz sim. uma coisa dessa. Exato. Não vai ser certinho, não, né? Ixi. Quem faz um bagulho desse, as outras coisas que faz é fichinha, né? Outras coisas, né? Provavelmente. A BBC, Porra. inclusive, procurou os representantes do Bill Clinton, mas eles repetiram uma alegação feita por ele em 2019, quando ele afirmou que não sabia de nada sobre os crimes do Epstein. E uma das citações envolvendo o Bill Clinton é que a Joanna Sjoberg disse que o Epstein uma vez lhe disse que o Clinton gosta delas jovens. Essa foi a frase que ela usou, se referindo a meninas, né? Que ele gostaria de meninas jovens. E lembrando, claro, que o Bill Clinton tem aquele famoso caso, né? Que é muito conhecido também, como estagiária da Casa Branca, lá nos Estados Unidos, de 22 anos, que é a Monica Lewinsky, enquanto ele ainda era o presidente dos Estados Unidos. Esse caso, por muitos anos, é relembrado ainda. E aí, no caso, não seria uma situação ilegal, mas é algo que a galera coloca, tipo assim, ainda não tinha tido, talvez, um caso de um presidente, né, que já tinha 49 anos, inclusive. Ele era um presidente jovem, né, para um presidente, porque o presidente só pode ser presidente a partir dos 35 anos. Mas É mesmo? já tinha uma idade elevada, com uma pessoa comum, e com uma garota de 22 anos. Porque imagina uma garota de 22 anos, qual que vai ser o nível de, sabe, tipo, de tudo, de vivência e tal, perto de um presidente dos Estados Unidos. Ah, Tá claro. ligado? Então, mostra que de alguma forma ele, né, já tava talvez sujeito a reclinar, não sei.
Eu acho que é isso que a galera tenta linkar. Mas igual a gente falou, não tem nada, né? Colocando ele dentro de um ato, tem né, meio que essas... Já dá uma essas coisas suspeita, meio que por fora, assim, por cima, né? É. Os documentos também tem alguns depoimentos ali da Virginia Maxwell confirmando que o Clinton viajou no jato do Epstein, mas ela não sabe quantas vezes. O Clinton, por exemplo, usou o avião do Epstein em viagens à África no início dos anos 2000 e na época também elogiou os trabalhos de filantropia do Epstein, mas disse que mais tarde cortou as relações com ele. Outro nome muito famoso, talvez o mais famoso daqui, né? Muito provavelmente, uma das pessoas mais conhecidas Barack da Obama. história, provavelmente, é o Michael Jackson. Ah. Ele foi citado no processo também, mas também já foi ali destacado que não foi encontrado algo ilegal que ele fez, alguma irregularidade, algum ato que condenaria ele de alguma forma. Então, só que ele foi citado, como a gente falou, né? Muitas pessoas estão sendo citadas, mas muitas delas, por enquanto, inclusive a maioria das que foram divulgadas entre os famosos, né, foi destacado que não fizeram irregularidades. Sobre o Michael Pode Jackson, crer. então, a Johanna Zielberg é questionada em depoimento o seguinte: você já conheceu alguém famoso quando estava com Jeffrey? E ela respondeu: eu conheci o Michael Jackson. Ela também acrescentou que foi na casa do Jeffrey em Palm Beach. Mais questionada se ela o massageou, como alega ter sido forçada a fazer com o Epstein e com outros também, ela responde: eu não. Porque vai lembrar, ele era bilionário, né? Lidava com financeiro, que esses artistas aí têm muita grana, então eles têm preocupações financeiras. Tinha contato com vários famosos e ele tava em toda a festa, tipo, tinha essas que ele fazia, mas ele ia na dos caras também, porque ele era convidado. Então ele tinha contato com muita gente que não sabia do esquema. Vixe, mano, então esse esquema ele devia ser grande, tá? Porque não devia acontecer nem só na ilha dele, não. Devia ser um bagulho que acontecia, vixe, fácil. Muitas vezes. E aí, quando o nome do Michael apareceu, com toda a polêmica que tem já, né? Pô, aí colocaram, aí ó, comprovaram que o Michael tá. E uma pessoa que já é muito envolvida em teorias e tal, né, como o Michael Jackson. Então, tipo, nesse caso, na verdade, o caso tá servindo mais pra mostrar que não teve nada a ver. Ele foi citado como alguém que em algum momento apareceu pela mansão, mas nunca... Não dá pra saber se as pessoas que foram citadas não cometeram nenhuma irregularidade, mas sabiam, ou se não sabiam, ou se eram só um contato de negócio. Não dá pra saber se o Michael Jackson tá vivo, tá. Teve algo. Teve esse tipo de situação com ele. E teve com várias outras, né? Teve, por exemplo, com o Príncipe Andrew. E outro também que entra nessa linha de ser uma pessoa muito famosa, muito importante, né, em diversos Gente, já foi aspectos, banido já, rapaz. foi citado no processo também, é o Stephen Hawking. A citação dele é um pouco diferente. Pra gente entender, além das evidências da Johanna Zielberg, o e-mail do Epstein pra Virginia Maxwell está incluído nesses arquivos também. Nesse e-mail, então, o Epstein diz que Maxwell deve emitir uma recompensa a qualquer um dos associados de Guilford que possa provar que qualquer uma das alegações do processo é falsa. O texto diz o seguinte: você pode emitir uma recompensa para qualquer um dos amigos, conhecidos, familiares de Virginia que se apresentarem e ajudarem a provar que suas alegações são falsas. E aí, seguindo nesse texto, diz o seguinte: o mais forte é o jantar de Clinton e a nova versão nas Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia de Ilhas menor de Virgens idade. é as O ilhas, Stephen né? Hawking, então, um dos físicos mais me diga. famosos do mundo também por muito tempo, foi fotografado na ilha do Epstein em março de 2006 como parte de uma viagem a uma conferência científica em uma Então, ilha... aí não dá pra saber, né, mano? O cara fazia outros eventos na ilha. Mano, mas olha que. Imagina que coisa de louco. O cara rosteava eventos numa ilha cheia de criança presa, bicho. Como é que. Olha que coisa de maluco. Stephen Hawking esteve na ilha vizinha de um jantar com Epstein. Alguém mencionou que ele participou de uma orgia com menor de idade, mas não parece ter sido levado a sério. Não há outras menções a ele, pode ilha crer. vizinha. Então ele é basicamente só teoria mesmo, né? Porque o que acontece? É o Epstein tentando Peraí se que minha mãe tá me defender, ligando. falando, ó, qualquer um que tiver uma prova que inocente a gente nesses casos que talvez sejam mais... Pesados. Não, Mas de que, fama, né? que é fácil pra ele, porque na verdade Sim. o que aconteceu? Colocaram um monte de nome de gente que não tinha nada a ver com gente que tinha, então isso ajudou Sim. ele até de certa Sim, forma. porque meio que mistura as coisas, né? Porque ele pode provar, por exemplo, que 30 dessas 250 pessoas nunca tiveram nada. E daí é o que tu falou, meio que tira a credibilidade do caso, de certa forma, das É, pessoas, né? Porque exato. a pessoa é tanta mentira nesse caso, é tanta... Então, É tanta gente citada que não dá pra, tipo assim, dar a importância devida às pessoas citadas. Porque, beleza, o Barack Obama foi citado, mas e aí? Significa ele ter sido citado, tá ligado? no caso do Stephen Hawking, claramente é isso. E no caso do Bill Clinton, por enquanto, também parece ser isso, porque até na citação que a gente falou anteriormente, ele não é colocado em nada ilegal. Sim. Então, por isso que ele tava talvez querendo alguma prova sobre esses dois, porque ele tinha certeza dos dois, certo? E olha o flagrante que tem, né, entre aspas, do Stephen Hawking. É uma foto dele na ilha, indo até a ilha vizinha. Então, Sim, talvez que ele era fez... uma conferência de físicos. Talvez ele fez por obrigação, tá ligado? Uma Sim. passagem por ali. Então, Ah, o cara viajava com as meninas pra outros lugares, pode crer. eu acho que fica claro
afirmar que não tem um envolvimento, pelo menos nada por enquanto, né? Que a gente consiga identificar aqui. Outros famosos que aparecem citados também são atores, como Leonardo DiCaprio e o Bruce Willis. Em certo momento, a Joanna Sjoberg é questionada sobre o seguinte: uma reportagem da imprensa que dizia que você havia conhecido Cate Blanchett ou Leonardo DiCaprio. A Cate Blanchett, que também é atriz. Então a Joanna diz que não conheceu diretamente nenhum dos dois, mas diz o seguinte: quando eu estava massageando Epstein, ele ficava ao telefone a maior parte do tempo. E uma vez ele disse: ah, esse era Leonardo DiCaprio. Ah, essa era Cate Blanchett. Ou o Bruce Willis. Esse tipo de coisa. E a entrevistadora então pergunta pra ela: então, xingamento? E ela responde que sim. Então seria meio que como se, enquanto o Epstein estava com ela, ele falava com essas pessoas no telefone, que ele era uma pessoa com muitos contatos famosos, como a gente já sabe, né? Então não é que essas pessoas tiveram relação direta com o caso também. Outra Pode também crer. que aparece em citações semelhantes é a atriz Cameron Pode crer. Pode crer. Diaz, mas também é algo totalmente raso, curto, pelo menos do que se tem até agora, né? Como o Fabio falou, a gente tá falando do que tem divulgado até o momento, pode ser que depois Ele que Naomi Campbell frequentava, não também sei. é uma coisa nessa linha de citação, mas sem envolvimento direto. Pra gente finalizando do que tem até o momento, outro ponto também importante que o documento trouxe é que o Alfredo Rodrigues, que era encarregado da segurança do Epstein, descrevia a Virginia Maxwell como a chefe em seu depoimento. O Rodrigues, que inclusive faleceu em 2015, foi instruído a carregar dinheiro pra dar a estudantes de ensino médio e outras meninas que ajudaram no recrutamento pro Epstein, segundo os documentos. Então era meio um esquema de pirâmide, assim? Tipo, as meninas traziam novas meninas? Bom, então agora a gente vai continuar acompanhando, né? Porque com certeza vão sair mais partes desse documento, mais detalhes, Sim, talvez coisas mais relevantes, coisas talvez caralho. negando também participação de famosos que já foram acusados, ou que agora talvez apareçam ali. Aparece o nome, mas já de uma Vixe, forma mano. que tira o peso da acusação ao mesmo momento, né? Então tá acontecendo muita coisa diferente, a gente vai trazer aqui pra vocês também atualizações, claro, ao longo da semana, dos dias, enfim, conforme forem saindo informações relevantes, que é um caso que com certeza vai continuar chamando atenção, porque vai. envolve uma pessoa, Vai. envolve um crime muito sério, envolve dinheiro, envolve esquema, que sempre E pessoas é algo maior, muito envolve relevantes, pessoas né? importantes, famosas, até realeza envolve, então é um caso que com certeza vai continuar repercutindo, a Vai gente vai pra trazendo aqui as caralho. informações pra vocês. O É dono isso das aí, Casas Bahia espero que vocês fazia tenham igual, gostado é da forma que a gente mesmo? abordou o vídeo. E se você gostou, então deixa o seu like, ajuda Ô, bastante a valeu, gente. Se Planeta inscreve no Novo. canal Tamo também, se não junto, é inscrito querido. ainda. Tamo junto, até a próxima. É nóis. Caralho, bicho, que maluquice, que é isso? E eu acho que a gente não vai ter acesso a nem metade disso, mano. E se é que o que a gente vai ter acesso de fato é a verdade, né?